É dia de falar de futebol, mas hoje é dia de homenagens acima de tudo. Veja aí. Já era esperado, mas a dor é... Pois é, Murilo, já. Mas o choque da notícia, claro, né? isso. Abração pra você, um abração pra todo mundo aí. O Cidade Aratu, o Rei se foi, o Edson se foi, né? O Pelé e sua história, claro, vai ficar pra sempre. E todas as homenagens do mundo inteiro, né? Estão aí acontecendo. E a gente, claro, vai falar aqui um pouquinho sobre isso. Bahia e Vitória vão ficar em segundo plano. Tiveram um jogo-treino hoje. O Bahia venceu o Itabuna por 1-0. O Vitória perdeu para o Atlético de Alagoinhas 2-1. Mas jogo-treino, estão se preparando para a próxima temporada. Nós vamos falar realmente de Pelé. E vamos começar mostrando que Pelé viveu 2 frustrações esportivas aqui com o Bahia. E a gente vai mostrar quais foram agora. 2 das frustrações esportivas de Pelé tiveram relação com o Bahia. A primeira na Taça Brasil de 59. O primeiro campeonato nacional do futebol brasileiro não foi vencido pelo Rei, pois ele encontrou o Bahia pela frente. Pelé marcou um gol na derrota do Santos para o Bahia por 3-2 na Vila Belmiro, no primeiro jogo. Depois do segundo jogo, Pelé marcou outro gol na vitória do Santos sobre o Bahia por 2-0. O terceiro jogo foi necessário, e aí Pelé, machucado, não pôde ajudar o Santos na derrota para o Bahia por 3-1 no Maracanã. O Rei, já campeão do mundo pela seleção brasileira, teve que amargar um vice-campeonato nacional. Depois, em 69, Pelé chegou para Bahia e Santos na Fonte Nova a um gol do seu 1000º tento. E em determinado momento da partida, chegou a driblar o goleiro e botar pro gol. Mas Nildo Birro Doido, zagueiro do Bahia, evitou que seria o 1000º gol de Pelé. Ficou para o Maracanã contra o Vasco. Se não fosse o Bahia, Pelé seria o primeiro campeão brasileiro. Mas se não fosse Pelé, tudo isso importaria menos. Pois é, o Rei Pelé deixou a sua marca em todos os lugares por onde passou. E aqui no estúdio, a gente está com um convidado especial para falar por que o Rei Pelé era tão especial também no contato. Ele era um cara humilde. E hoje aqui o Thiago Maracajá, neto do Benedito Borges, vai contar pra gente uma história que o avô dele protagonizou com o Rei Pelé e com o Mário. E a gente vai ter mais um exemplo do porquê Pelé era tão especial, né, Thiago? Conta pra gente essa história do relógio de Mário. O relógio de Mário. Essa história é uma história que era uma das mais contadas pro meu avô. Ele sempre dizia que ele tinha que estimular o jogador de uma maneira diferente. E ele é um senhor que ele amava relógios. Eu acho que depois de um apresentador que é Faustão, que ama relógio, meu avô era esse cara também, que amava relógio. E assim, os jogadores também gostavam muito dos relógios de meu avô e sempre falavam: Bené, você tá com Rolex de ouro, tudo. E uma vez nessa conversa, antes do jogo de Bahia e Santos, Mário tinha falado sobre isso. E ele falou: Mário, se você der um rolinho, passar a bola debaixo das pernas de Pelé, a tabacada com a bumbum baiana em Pelé, você vai ganhar o Rolex de ouro. Ok, começou o jogo, terminou o primeiro tempo, nada de tabaca. Nada de tabaca. Segundo tempo, Mário vai para cima de Pelé e consegue aplicar a tabaca, levando o estádio vai abaixo no jogo. Nisso, meu avô cumpriu, deu o relógio. Logo no vestiário, toma aqui, tirou do pulso, toma, o Rolex de ouro é seu. Quando vem, dá uns 2, 3 dias, Mário aparece na sala: seu Bené, eu preciso confessar algo pro senhor. Ele, o que foi? Chegou no intervalo do jogo, eu vi o tamanho da dificuldade que eu tinha para dar uma tabacada no Rei, né? Eu conversei com ele e o Rei disse: não, chegou o momento do jogo, parta para cima de mim, que eu vou deixar. E foi isso que aconteceu. E ele disse: não, eu tô aqui devolvendo porque não foi justo o que eu fiz. Ele: não, foi justo sim, porque a torcida do Bahia foi a loucura. Então você cumpriu o que eu pedi para você. Então tudo aconteceu da maneira que eu gostaria, que a torcida gostaria. Que então, história mim, o relógio é fantástica, Thiago. Olha, e aí o Pelé, no auge, campeão do mundo, permitiu que um companheiro de profissão, não era companheiro de time, desse a ele uma tabacadinha, né? Uma bola por baixo das pernas para que pudesse ganhar o Rolex do dirigente. Pelé era isso. E a gente tem também depoimentos de 2 ex-jogadores do nosso futebol da Bahia e do Bahia, 2 craques que conviveram com o Pelé e tem muito para falar pra gente também. Então vamos ouvir primeiro o Douglas Franklin, um dos maiores craques da história do Bahia. Jogar do lado do Pelé é um sonho. Era tão bom que às vezes eu entrava em campo, eu teria que fazer tabelas, fazer jogada e tudo. E às vezes eu ficava até parado vendo ele jogar, porque ele decidia sozinho, ele driblava,
fintava os jogadores, entrava em direção ao gol e fazia os gols. Eu tive essa felicidade de jogar ao lado do Rei Pelé. Infelizmente, aconteceu, né, do Rei nos deixar. Ele estava sofrendo um pouquinho, mas Deus sabe o que faz. Temos que sempre agradecer o que ele fez de bom, o que ele divulgou ao Brasil numa época que não existia, né, a grande mídia para passar para o mundo. E ele, no mundo todo, ele o que fez? Ele fazia propaganda de graça. Vamos lembrar do Pelé pelas alegrias que ele nos deu, tá bom? Um abraço, tudo de bom. Show de bola, Douglas Franklin, um dos maiores craques que vestiram a camisa do Bahia. O Thiago Maracajá está aqui ainda, agora eu quero que ele me fale rapidinho, Thiago. Qual é a história dessa placa, né? Que tem a ver com essa história do relógio, né? Pronto, isso foi um jogo comemorativo, né? Dos 85 anos da conquista do título brasileiro do Bahia. E no dia estava meu avô para receber a placa e Mengalvio, jogador do Santos. E quando eu falei, meu avô, quem tá aqui é Mengalvio. Ele, Mengalvio, sou eu, Benedito. Seu Bené, você é o dirigente do relógio. Pelé fala sempre de você. Então, por isso que eu fiz questão de trazer a placa. Foi nesse dia que eu falei, meu avô, realmente o pessoal sabe dessa história. Não só sabe, como o Pelé divulga para todo mundo essa história. História fantástica. Grande abraço. Benedito Borges vai se encontrar com o Pelé, com certeza, em um lugar muito bacana, dos grandes nomes da história. E mais um nome da história que conviveu com o Pelé. Eliseu Godoy, já foi aqui da casa. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Olha, falar de Pelé, na verdade, é um lugar comum, né? Eu participei de várias atividades com o Pelé lá no Santos. Um jogador de muita personalidade, um jogador que, fora de série, né? Não há um comparativo para o Pelé. Se a gente pegar qualquer tipo de jogador, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, nenhum jogador desse amarra a chuteira de Pelé. Ele é reconhecido no mundo como o rei do futebol, né? E jamais terá outro rei a não ser o Pelé. Inclusive, eu tive algumas passagens com o Pelé lá no Santos, passagens até engraçadas, né? Porque uma vez nós fomos jogar em Bogotá, lá na Colômbia, inclusive na altitude, o time do Santos foi todo preso. Uma confusão que teve generalizada no campo. E na prisão, onde nós ficamos praticamente toda a madrugada, o delegado, né, chefe lá da polícia, foi no vestiário, foi lá onde nós estávamos presos e pediu um autógrafo do Pelé. Então, você vê a magnitude de um jogador, inclusive, que não jogou na época da informática, né? Naquela época não havia a comunicação de hoje, o WhatsApp, todo esse meio de comunicação da tecnologia que a gente usa. E ele já era reconhecido no mundo todo como o maior jogador de todos os tempos. Eu, particularmente, agradeço muito a minha carreira de futebol a ele, que me orientou muito, me ensinou muitas coisas lá no Santos, na época do Santos, que era o melhor time do mundo na ocasião. Pelé, que você vá em paz. E todos nós brasileiros somos muito agradecidos por tudo que ele fez pelo país e também pelo futebol. Grande Eliseu Godoy. Murilo Vilas Boas, a gente acompanhou ontem a passagem de uma lenda, de uma força da natureza. E, claro, vai ficar aqui a nossa homenagem nesse último Maratona FC de 2022. Mas segunda-feira estaremos juntos de novo em 2023, começando o novo ano. E, claro, cheio de esperança da gente ver muita coisa bacana no futebol, como conseguimos ver esse ano. Fica aí a nossa homenagem ao Rei Pelé. Obrigado por tudo, Rei. O Rei é nosso, o Rei é brasileiro. Até a próxima. Tchau. Transformou o esporte, o Brasil e o mundo. Os 21 anos de Pelé em campo. Com o Rei, o futebol inventado pelos ingleses foi aprimorado. O Brasil ganhou destaque definitivo no mapa mundi. Viramos o país da bola. A camisa 10, antes de Pelé, era uma camisa comum. Depois de Pelé, virou a camisa dos craques. Pelé é o único jogador da história a vencer 3 Copas do Mundo. O atleta mais jovem a conquistar o Mundial, aos 17 anos e 249 dias. Fez 1.281 gols em 1.363 partidas. Mas foi muito além dos números de gols, estatísticas e troféus, com Santos, Cosmos e Seleção Brasileira. Pelé representou uma era, onde o futebol cultivou corações no mundo inteiro e explodiu como entretenimento, como representatividade de povos e como um elo entre todas as nações. O planeta faz sua reverência a Pelé. Craques da atualidade e do passado, do futebol e de outros esportes, jornais, perfis oficiais de clubes de futebol e até a NASA. Todos querem se despedir do Rei. O Edison, que tem esse nome em homenagem ao homem que inventou a lâmpada elétrica incandescente, nos deixou ontem. O Pelé
vai brilhar para sempre. Seu legado não será apagado. Podemos discutir se Deus é brasileiro. Pelé, jamais. O rei é nosso. É o maior brasileiro da história. É uma força da natureza. É o melhor jogador de todos os tempos.